Uma pesquisa recente, divulgada pelo Instituto Trata Brasil, revela que mais de 4 milhões de brasileiros vivem sem banheiro em casa. Esse dado revela não só a precariedade em infraestrutura urbana, mas também os impactos diretos na saúde e na qualidade de vida das pessoas. A falta de acesso a um banheiro adequado é um fator crucial para a propagação de doenças e contribui para a desigualdade social. Para entender melhor as implicações desse problema e, mais importante, o que pode ser feito para reverter esse quadro, eu converso agora com o André Machado, que é coordenador de Relações Institucionais e Comunicação do Instituto Trata Brasil. Está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, André, o que motivou essa pesquisa? Por que é importante a gente ter esses dados, ter mensurada essa situação aqui dentro do nosso país? Eu acho que é importante pela qualidade da política pública que a gente oferece para o país, para a população, né? Quando a gente tem acesso aos dados apurados, a gente sabe dimensionar o problema da maneira como deve ser, fica mais fácil a gente encaminhar as soluções, né? E acho que esse é um problema bastante alarmante. Esse número, né, de pessoas que não têm acesso a banheiro, ele vem de um estudo específico, né, a vida sem saneamento, para quem falta e onde mora essa população, e esse estudo tem esse objetivo, né, de gerar um perfil socioeconômico, um perfil demográfico da população brasileira, tentar mensurar aonde estão os problemas brasileiros, né? O dado alarmante, ele indica que 1,3 milhão de casas no Brasil não têm acesso ao banheiro, né? E nessas moradias, a gente tem 4 milhões e 400 mil pessoas habitando, né? Então, a gente tem mais do que a população do Uruguai, veja só, para a gente ficar aqui em um exemplo, para ganhar alguma referência, né? Mais de uma população do Uruguai dentro do Brasil que não acessa um banheiro de uso exclusivo. Pois é, e isso é um indicador, entre outras coisas, um indicador da quantidade de pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza, né, de extrema miséria aqui no nosso país. E além de ser esse indicador, de que modo, na prática ali, a falta de um banheiro adequado, a falta de acesso a um banheiro adequado, impacta na saúde dessas pessoas? Acho que as consequências da falta de um banheiro, elas são diversas, né? Não ter acesso a um banheiro é de fato não ter acesso à dignidade, né? Tem até uma dimensão mais humana quando a gente fala dessa falta de acesso à infraestrutura básica, né? E quando ela não existe, no geral, as pessoas não têm também acesso à água potável, né? Ou não têm esse acesso com regularidade. Então a pessoa acaba vivendo e bebendo da água que ela consegue ter acesso, né? Onde ela consiga achar. Então, muitas vezes é sem uma qualidade ideal, então elas acabam fazendo a sua higiene, preparando o seu alimento com essa água, e também quando não tem coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto, ela fica ali convivendo com lixo, com esgoto na porta de casa, e claro, tudo isso acaba gerando uma série de doenças, né, como diarreia, para a gente ficar em um exemplo um pouquinho mais clássico, mas tem outras, né, leptospirose, a dengue, uma série de outras doenças. Você sabe que para as mulheres, né, a falta do acesso ao saneamento básico gera mais de 60% de possibilidade de desenvolver as doenças ginecológicas, né, por falta de acesso a uma água para cuidar da sua higiene íntima, né? Então, a gente vai aprofundando esse problema e tudo isso vai acabar gerando um ciclo negativo na vida das pessoas que acaba impedindo elas de prosperar. Um outro ponto importante aqui, né? Os adultos são acometidos pelas doenças e eles faltam ao trabalho, e as crianças que são acometidas pelas doenças acabam deixando de frequentar a escola. Então a gente sabe que no Brasil o número médio, né, de frequência escolar da criança que tem acesso a saneamento é de quase 2 anos a mais do que a criança que não tem acesso. E quando a gente fala de renda das pessoas, também é uma diferença grande, né? Na média, a renda das pessoas que têm acesso ao saneamento básico de forma geral é quase R$ 1.200 maior do que a renda das pessoas que não têm acesso a essa infraestrutura básica, né? Então a gente está falando de um problema no âmbito pessoal, na vida cotidiana das pessoas, né, muito grande, né, que no momento presente, que elas não têm acesso a uma infraestrutura de banheiro, ao saneamento de forma geral, isso impacta muito na vida das pessoas, mas numa perspectiva futura também de desenvolvimento, esse futuro fica também comprometido, né? E aí a gente está falando
de todos esses problemas em âmbito individual, e o somatório de todas essas pessoas com problemas acaba gerando também um macro problema, né? Então as cidades, elas passam a não se desenvolver economicamente, socialmente, a gente acaba gerando uma série de problemas de políticas públicas, né? Problemas coletivos que vão precisar ser solucionados. É um ciclo, a gente consegue ver de forma muito clara, né, que a pessoa que não tem acesso ao saneamento, ela é exposta a uma maior vulnerabilidade e isso vai se perpetuando ali naquela família. Agora, não é, como você já começou a dizer, eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso, quando a gente fala desse assunto, não é um problema só dessas pessoas, só dessas 4 milhões de pessoas ou só desse pouco mais de 1 milhão de lares. É um problema para todo mundo, né? Isso escala ali, é um problema de saúde pública, um problema que afeta, de certa forma, toda a sociedade. Não, sem dúvidas, né? Ele é um problema sistêmico, complexo, e que ele vai dando algumas dicas para nós, né? O estudo ele tinha o objetivo de mapear, então, para quem falta e onde mora a população, né? E, de maneira geral, a gente pode dizer que essa população que convive com algum tipo de privação, né? E aí a gente analisou no estudo a falta do banheiro, mas outras privações, né? Então, não ter acesso regular à água, não estar conectado à rede de abastecimento, não ter coleta e tratamento de esgoto. E a gente observa, né, que a grande parte dessa população que tem as maiores privações, elas moram nas regiões Nordeste e Norte, onde estão os maiores desafios, onde está o menor investimento. E a gente observa um dado importante, né, que as pessoas, no geral, em grande parte, essas que não têm acesso, elas são pessoas jovens, né, com até 20 anos. Então, famílias com muitas crianças, os pais, né, têm baixa idade, são famílias que têm um pouquinho dessa cara mestiça do Brasil, então elas se autodeclaram pretas ou pardas. Então, ao a gente acessar esses dados, a gente começa a ter um extrato maior de informações, cruzar problemas outros, né, sociais que a gente tem no país e tentar entender, né, esses problemas aqui. São pessoas sem muita instrução formal, então uma população pobre, que às vezes não tem o ensino fundamental completo, que tem essa baixa renda. E isso tudo nos diz que a gente precisa ter um esforço concentrado aqui do poder público em ajudar essas pessoas, né? Então a gente está falando de problemas diversos, né? Não só de infraestrutura básica, mas de educação, de saúde, de outros problemas correlatos, né, para o desenvolvimento econômico e humano da população. E a gente entende que precisa, sobretudo, ter esse tema na agenda pública, né? É sempre o passo 1 para toda a resolução de problema que a gente tem no país. Isso precisa estar na agenda dos nossos governantes, precisa ser encarado como uma prioridade, senão a gente não vai conseguir desenvolver, né? Então, a gente precisa incluir, de fato, as pessoas. A gente sabe que as metas do Brasil para universalizar acesso ao saneamento básico até o ano de 2033, mas aqui a gente precisa ter um cuidado de fato incluir a todos, né? A gente sabe que as maiores soluções elas estão concentradas nos núcleos urbanos, que de fato, né, onde se concentram a maior parte da população brasileira, elas moram nas cidades, mas é preciso que as áreas urbanas invisíveis, invisível no sentido figurado, né, no sentido de que o Estado não está enxergando essas áreas muitas vezes, estamos falando de favelas, de comunidades, elas precisam estar incluídas. E também as áreas rurais brasileiras, né, que precisam ser incorporadas. Então, parece óbvio dizer, mas as soluções que buscam ser para todos, elas precisam de fato ser para todos, né? A falta de banheiro, por exemplo, segundo esses dados, 70% das moradias que carecem dessa infraestrutura, elas estão nas zonas rurais. Então, a gente precisa desenvolver soluções para isso, né? Investir mais e trazer mais soluções. Perfeito. A gente já tem um estudo anterior a esse que trata desse assunto. Tem como a gente entender se estamos evoluindo nesse sentido? O acesso, de maneira geral, ele não tem evoluído tanto, né? A gente lançou um estudo no dia 15 de julho desse ano, que marca o aniversário do Marco Regulatório de Saneamento, né, que foi atualizado no ano de 2020. Então, a gente tem aí 4 anos do novo marco e acesso a dados de 2022, né? Então, 2 anos aí dessa evolução do marco. De maneira geral, ele trouxe muito aporte de recursos
o segmento, né, para saneamento básico, mas a gente ainda não consegue observar esse investimento que está sendo feito ou que está contratado para ser feito nos indicadores de acesso ao saneamento básico, né? A gente ainda tem 32 milhões de brasileiros sem acesso ao abastecimento de água potável, 90 milhões de brasileiros sem os serviços de esgotamento sanitário, né? Esse é um número que assusta, e se a gente continuar no ritmo de desenvolvimento, de ampliação da cobertura que a gente tem dos últimos 5 anos, por exemplo, se a gente pegar essa média dos últimos 5 anos, a projeção que a gente faz para a universalização não é para o ano de 2033, é para o ano de 2070. Então, a gente não pode se acomodar com a situação do país, a gente precisa, de fato, investir cada vez mais, né? O investimento no Brasil ideal, ele deveria ser de R$ 231,09 ao ano por cada habitante que a gente tem no Brasil, né? Essa seria a média ideal, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANSAB. Mas a gente está investindo, enquanto país, R$ 111,44, né? Então, o investimento ele precisa mais do que dobrar para a gente entrar nessa trilha do saneamento básico. E acho que o outro ponto importante, né? Quando a gente fala nesse montante de investimento, a gente está falando da infraestrutura que precisa chegar à casa das pessoas. Mas tem um outro ponto, que é a própria pessoa se conectar à rede, né? A rede, ela não é ligada direto na casa das pessoas, né? Chega ali até a rua, chega até o terreno da pessoa, mas é a própria pessoa dentro da sua moradia que precisa acabar de se conectar à rede, né? Uma decisão autônoma aí do cidadão. E a gente sabe também que existe um custo adicional para isso, né? Banheiro, para muitas pessoas, é uma situação dada, né? Ter um banheiro em casa é parte da normalidade, mas para muitas outras é um grande desafio, porque custa dinheiro, né? As áreas molhadas que a gente chama aí das casas, né? Ali cozinha, às vezes uma área de serviço para lavar roupa, os banheiros, né? Tem um custo todo de material, as conexões, azulejo, louça. A gente sabe que para muitas pessoas pesa esse custo, né? E esse ano também, um outro estudo, a gente chegou no montante, né, que é 243 bilhões de reais, esse custo dentro ali das necessidades domésticas, para que a gente, de fato, consiga aproveitar a infraestrutura de saneamento básico que vai chegar para as pessoas, né? São âmbitos aí que vão ter que desenvolver juntos de maneira complementar. Então, a gente precisa também, né, já falando aí de soluções, pensar em programas de acesso ao crédito para a população de baixa renda, né, para a inclusão das pessoas, para que elas consigam prosperar e, de fato, se beneficiar do saneamento básico, né? Acho que esse é um outro cálculo importante, uma outra parte importante da conta que precisa ser levada em consideração para a gente ter saneamento básico para todos. Muito bem, André, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desses dados que são preocupantes, devem acender um alerta. Claro, a solução, como você disse, passa aí, né, pela conscientização das pessoas, pelo poder público, e a gente vai tratando desse assunto aqui. Nosso objetivo é sempre melhorar as condições de vida das pessoas. Um abraço para você, até mais. Um abraço a todos, bom dia. Bom dia, tchau, tchau.